Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais contra o Fluminense, que vale muito, pode sim valer a liderança. Então a gente começa o vídeo aí com o Esporte Total, trazendo aí a preparação. A gente vai trazer também o Sport Center e para fechar o Massini com o Danilo Lavieri, sim, cravando aí a provável escalação do nosso Verdão. Então, sem mais delonga, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Começa falando da preparação dos times. Vamos falar do Palmeiras, que vai fazer mais um jogo em casa. Os jogadores do Palmeiras encerraram nesta sexta-feira os preparativos para o jogo deste sábado contra o Fluminense à noite no Allianz Parque. O jogo que vai marcar a despedida da equipe do estádio na temporada de 2025. Depois desse jogo contra o Flu, o Verdão ainda vai fazer 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, as 3 fora de casa contra o Grêmio em Porto Alegre, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e finalmente o Ceará em Fortaleza, além da grande final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29, jogo que vai ser realizado na cidade de Lima, capital do Peru. O Palmeiras, que perdeu a liderança para o Flamengo do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, conquistou somente 1 ponto dos últimos 9 disputados e foi vaiado na última quarta-feira depois do empate sem gols contra a equipe do Vitória. Para o jogo contra o Fluminense, o Andreas Pereira suspenso está fora e o Abel deverá optar entre Bruno Fux, Emiliano Martinez e Rafael Veiga para ocupar a vaga do Andrés, que acabou sendo expulso da partida contra o Vitória. A boa notícia é que os 6 jogadores que participaram de partidas da data FIFA por diversas seleções estão totalmente à disposição do técnico Abel Ferreira. Lembrando que o Vitor Roque, o Gustavo Gomes e também o Facundo Torres já jogaram parte do jogo contra o Vitória. E agora o Abel vai poder escalar, além dos 3, o Piquerez, o Emiliano e também o Sousa, que não atuaram contra a equipe do Vitória. Lembrando que o Palmeiras não perde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro há 13 jogos. O Palmeiras tem um ótimo aproveitamento em casa no Brasileirão, jogando em seu estádio, perdeu somente 2 vezes para o Bahia e para o Flamengo. É momento de focar, de trabalhar, de estar todo mundo junto, corrigir os erros também, ajustar algumas coisas para chegar da melhor forma para a final da Libertadores e também amanhã para tentar conseguir mais 3 pontos para ficar aí perto da liderança e tá lutando até o final do campeonato. Falando agora sobre a final da Libertadores, a Conmebol definiu nesta sexta-feira que o argentino Darío Herrera será o árbitro desta grande final. Aliás, no próximo domingo, a torcida do Palmeiras promete realizar uma grande festa aqui na porta da Academia de Futebol para se despedir dos jogadores, até porque no dia seguinte eles viajam para Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio e de Porto Alegre a delegação deve partir rumo a Lima, onde o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Flamengo na grande decisão da Libertadores. Pois é, o Palmeiras não vence há 3 jogos. Incomum nessa reta de campeonato brasileiro para um time que está brigando pela ponta não conseguir desempenhar nesse momento. Se você vê a sequência do Palmeiras, como disse o Marcelo Rosenberg, depois de jogar essa partida em casa, vai jogar no sul do país, segue para o Peru e depois no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai ter 3 jogos fora de casa na sequência. Então o Palmeiras precisa vencer essa partida contra o Fluminense para depois ver o que vai acontecer, porque jogando na sua casa, como mostrou a matéria aí, o Palmeiras é muito forte. Quando joga fora do seu estádio, nessa temporada não tem sido dessa maneira e por causa da briga lá em cima no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, o time vai ter que mudar essa história se quiser levantar o caneco. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá novidades para o confronto contra o Fluminense neste sábado, jogo no Allianz Parque. Estão de volta a equipe titular, os jogadores que disputaram a data FIFA e ficaram no banco de reservas no último jogo contra o Vitória. Caso do Vitor Roque, Gustavo Gomes e o Piquerez, agora todos ficam à disposição do técnico Abel Ferreira para iniciar a partida contra o Fluminense. A baixa é o meio-campo Andreas Pereira,
que tomou 2 amarelos contra o Vitória, o segundo por reclamação, e acabou expulso. Então está fora desse jogo, desfalque para o Palmeiras, que fará o seu último jogo no Allianz Parque nessa temporada. Também o último jogo em casa antes da decisão na Libertadores. No Allianz Parque, o Palmeiras tem um excelente retrospecto, 70% de aproveitamento em 31 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Mas o time vem do empate contra o Vitória e no Campeonato Brasileiro não vence há 3 rodadas. É a pior sequência do Palmeiras na competição, time que briga pelo título de 2025. Do outro lado estará o Fluminense, que também chega com uma baixa. O desfalque do lateral esquerdo René, que tomou o 3º cartão amarelo. Freitas, o zagueiro, deve ser improvisado na função. O Fluminense chega embalado depois da vitória contra o Flamengo, o clássico Fla-Flu, e também com a boa campanha sob o comando do técnico Lúcio Beldia. É o time que mais somou pontos no período. Em 12 jogos sob o comando do técnico argentino, o Fluminense tem 7 vitórias como mandante, mas busca a sua primeira vitória como visitante. Fora de casa com o Zubeldia, 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Valeu, Vinícius, muito obrigado a você, obrigado ao Cícero Melo também. Tá aí, que novembro é esse, hein? Olha só. Novembro/dezembro. O Palmeiras, então, tem o Fluminense neste sábado. Aí, na terça-feira, o Grêmio. Aí vai para a finalíssima da Libertadores contra o Flamengo. Na volta, sai para jogar contra o Galo. E o Vozão é o último adversário, também fora de casa. Então, repare, esse jogo é o último em casa. Depois, são 3 fora e a final da Libertadores em Lima. O Flamengo recebe o Bragantino. Na terça-feira, tem o Galo. Como estará este Galo, né? Feliz ou desanimado porque perdeu para o Lanús neste sábado? Amanhã saberemos. Tem a final da Libertadores, depois o Flamengo encara também o Ceará, só que em casa, e acaba no Maião, parada dura contra o Mirassol. O time paulista não perdeu jogando em casa. Vamos nos ater ao primeiro confronto. Este confronto de sábado, seu Elton. O Fluminense poupando também Thiago Silva. E o Lúcio Acosta, por causa do gramado sintético, decidiu poupar 2 jogadores fundamentais para a equipe, né? Que, aliás, jogaram muito contra o Flamengo também. Pergunto para você, o Bragantino crescendo, o Fluminense bem contra o Flamengo. Quem tem a parada mais difícil, ambos jogando em casa, Elton? Eu acho que são 2 confrontos bem parecidos pelas campanhas dos 2 adversários, né? Do Red Bull Bragantino e do Fluminense. Mesmo o Fluminense tendo essa gestão de minutos, até pensando, né, no gramado sintético, o Fluminense sabe também que a temporada não termina, né, no Campeonato Brasileiro, e isso, lógico, pode pesar também nas escolhas do Luiz Zubeldia até o fim da temporada, porque tem Copa do Brasil. Eu acho que são 2 confrontos equilibrados, mas talvez o Flamengo tenha dificuldades maiores. Porque, lógico, o Palmeiras em casa consegue ser muito forte, apesar de, no jogo contra o Vitória, ter sofrido demais, né, para tentar passar pelo bloqueio defensivo do Vitória. O Fluminense joga de uma maneira diferente, é verdade, vai se expor talvez um pouco mais, e o Palmeiras sabe que essa oscilação precisa acabar o mais rápido possível. Eu acho que o Palmeiras entra até mais pressionado do que o Flamengo nesse sentido, né, porque o Flamengo, por mais que tenha perdido um clássico, o Palmeiras vem numa sequência maior de jogos sem vencer. Então são 2 jogos que trazem esse equilíbrio que o Campeonato Brasileiro já mostrou, principalmente em reta final de pontos corridos. Quando eu falo que o Flamengo vai ter talvez um pouco mais de dificuldades, é pela característica de jogo do Bragantino, que é um time que, mesmo com a mudança de treinador, tem essa característica de ser uma equipe de transições rápidas, um time muito leve, né? Um time muito rápido. Isso pode impor dificuldades. Esse sistema defensivo do Flamengo que tem oscilado, apesar de ser excelente, né, na temporada inteira, e o Fluminense poupando jogadores, jogando num gramado diferente para ele, Fluminense, e o Palmeiras tendo mais uma oportunidade em casa de vencer, e quem sabe, né, depender do resultado no Maracanã, assumir a liderança, Edu, traz essa interrogação para esse sábado. A questão é, pensando, você falou, vamos pensar no sábado, mas projetando até o fim do campeonato, para o Palmeiras é fundamental vencer esse jogo, porque a gente viu na sequência
o calendário do futebol brasileiro tem dessas, né? E os clubes também acabam sendo anuentes, muitas vezes, com relação a isso. O Palmeiras vai encerrar o Campeonato Brasileiro com 2 jogos fora de casa. Então, vencer esse jogo como mandante é fundamental se ainda quiser disputar o título até a última rodada. É isso, é briga quente, a gente vai seguir acompanhando neste sábado o Campeonato Brasileiro. Ô, Lavieri, é o seguinte, que tipo de escalação você acha que pode pintar no Abel? Tem algum cheiro aí? Conta pra nós, hein? Conta pra nós. Não, eu não consegui informação sobre isso. O que eu imagino, olhando o Abel, conhecendo o sistema de trabalho dele, é que a decisão dele de colocar os caras que voltaram de viagem no banco indica que muitos deles começarão esse jogo. Então eu imagino, por exemplo, o Sousa titular. Eu imagino. Eu imagino, de novo, óbvio, Piquerez, Gustavo Gomes, Vitor Roque Flaco. Então eu estou achando o Kelvin pode ser que volte a jogar. Eu estou imaginando que ele vai usar esses caras que meio que, entre aspas, né, descansaram contra o Vitória. Eu digo entre aspas porque alguns deles entraram ali no decorrer do jogo. Lembrando que o Palmeiras não vai ter o Andréas, né, porque tomou aquele vermelho. Então vai ter que ver qual que vai ser a alternativa dele. De repente joga com Gomes e Murilo, o Fux de 5 e o Aníbal de 8. Não sei, eu estou tentando imaginar, mas eu acho que tem uma chance da gente ver a grande novidade aí, seria o Sousa titular. Eu tô com essa impressão, viu, Massini? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre toda a preparação do nosso Palmeiras para esse confronto de logo mais, que sim pode nos dar de volta a liderança. O Palmeiras acredita muito que pode vencer o Fluminense hoje à noite, ainda mais com a falta, né, do Thiago Silva e o Lúcio Acosta. O Fluminense não trouxe eles com essa desculpa sobre o gramado sintético, mas a grande verdade é que a gente sabe que o Fluminense quer se preservar para a parte da Copa do Brasil e também não quer desgastar muito seus jogadores. E aqui entre nós, brincadeiras à parte, vai dar uma facilitada para o Palmeiras? Acho que não, brincadeira, né? Porque o Fluminense quer uma vaga direta para a Libertadores, mas claro que tem aquela rivalidade entre Fla-Flu. Então a gente vem trazendo aí a provável escalação. Rapaziada, lembrando, provável escalação. Por que provável? Porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, essa escalação é montada pela mídia, tá? Todos os setoristas, todo mundo tenta pescar alguma coisa ali sobre imagem de treinamento, alguma coisa. Então, eles pegam e montam essa provável escalação. Então, rapaziada, a gente fica muito na dúvida, sinceramente, é claro que é uma especulação, sobre a zaga. Por quê? Ele vai colocar o Bruno Fux na zaga ou vai colocar o Bruno Fux ali onde está o Aníbal Moreno? Eu, sinceramente, hoje colocaria o Murilo ali mesmo na zaga e o Bruno Fux à frente. Porque o Aníbal não tem jogado nada. Cara, é muito estranho ver a queda de produção do Aníbal Moreno e do Emiliano Martins. A gente pensa aí, no começo do ano, o Emiliano chegou, virou titular absoluto, estava jogando muito bem. Chegou no Super Mundial, o Abel voltou com o Aníbal, tirou o Emiliano, que estava vivendo um bom momento, tirou ele, e voltou com o Aníbal, estava jogando bem. Veio fazendo uma boa sequência, um jogo ou outro dava uma oscilada, mas estava jogando bem. E aí, agora, o Aníbal cai de produção meteoricamente, sem explicação, e quando ele coloca o M. Martins também não está jogando bem. E aí, pode ser a falta de ritmo de jogo, quase não está jogando, está entrando muitas vezes no segundo tempo, pode até ser, mas é impressionante a gente ver a queda de produção, tanto do Aníbal quanto do M. Martins. Então hoje, sinceramente, eu prefiro o Bruno Fux ali, que tem feito ótimos jogos, tá? Para mim, o jogo que ele não foi bem foi aquele jogo contra o Flamengo, infelizmente.
Mas de lá para cá, ele tem feito bons jogos, boas apresentações. Assim, no último jogo contra o Vitória, que ele ficou meio deslocado, não foi tão bem, mas aí eu acho que foi o posicionamento que não ficou legal. Então, eu entraria com o Murilo e o Bruno Fux ali no lugar onde colocaram o Aníbal, tá? E até porque você consegue dar mais liberdade ao Kelvin, que é o lateral, mas para ser agudo, que sinceramente é, não não tem cumprido as expectativas, né? A gente achava que o cara ia, pô, apresentar muita coisa e não tá isso tudo. Enfim, só que a gente já sabe que o Kelvin é o cara para atacar. É um lateral mais ofensivo, porque defensivamente o Kelvin não vai bem. Não vai bem mesmo. Ele não é isso tudo atacando, mas defendendo, Deus me livre. Se for para equilibrar defendendo, seria o Giai. Mas aí, ele colocando o Gomes e o Murilo na zaga e o Bruno Fux ali no meio, eu colocaria sim o Kelvin, que ele tem mais esse poder ofensivo. E o Bruno Fux ali no meio, ele vai recompor a zaga ali, vai fazer quase três zagueiros na hora da recomposição. E o Fux tem uma boa saída de bola, tem um bom toque de bola, tem bons lançamentos. Então hoje eu preferia o Bruno Fux ali no meio. E aí fica na dúvida depois do meio ali, vamos dizer, para onde está o Maurício. Cara, é Maurício ou Veiga. Não tem muito o que fazer ali. Sinceramente, a gente fica meio que na dúvida, mas porque o Maurício não tem jogado nada. Quem sabe, mais uma oportunidade. E o Veiga, ele vem reconquistando a confiança, vem reconquistando o ritmo, não tá no fino da bola, mas tem entrado e feito diferença. Só que nos últimos jogos, na verdade, nenhum jogador fez diferença. É, claro, o Flaco e o Vitor Roque tentando o máximo. O Carlos Miguel tem feito boas apresentações, né? Então a gente fica na dúvida ali no meio. É claro que tem o Alan, a gente vai chegar no Alan, né? Mas ali no meio a gente fica nessa dúvida. Se ele entrar com o Maurício, provavelmente no segundo tempo ele coloque o Veiga. Ou pode ser vice-versa, entrar com o Veiga e depois colocar o Maurício. E ali pela esquerda, cara, chega de Felipe Anderson, né? Pelo amor de Deus. Cara, Felipe Anderson não tá jogando nada. Às vezes ele consegue iludir a torcida, né? Ilude todo mundo, né? Faz bons jogos e aí depois volta a não jogar nada. Então ele joga normalmente, a maior parte do tempo, ele joga nada. Agora, esporadicamente, ele faz um bom jogo, né? Cara, mas a gente, para ter um jogador assim, é muito complicado. E o Abel insiste com ele. Então, assim, eu acho que é certo do Ramon entrar ali na esquerda. Na verdade, o Ramon Sousa, né? Na verdade, eu já falo já há um tempo aqui no canal que eu prefiro o Ramon Sousa. O Sousa, ele é mais agudo, ele não chega a ter a qualidade que o Alan tem, é óbvio, mas ele é agudo, ele é o cara ali da frente que parte por um contra um, se lança mesmo, e a gente precisou muito disso no jogo contra o Vitória. No jogo contra o Vitória, ele colocou o Felipe Anderson, né, porque estava descansado. Mas eu, sinceramente, acho que teria muito mais efeito ele ter colocado o Sousa. Só que o Sousa estava voltando da seleção, enfim. Muita gente jogou o segundo tempo. Eu acho que o Sousa poderia ter entrado sim. Talvez teria ajudado o Palmeiras a sair com a vitória. Mas, enfim, águas passadas, a gente acredita, né? Como o Danilo Lavieri falou ali, a entrada do Sousa ali pela esquerda, que eu acho melhor do que o Felipe Anderson, tá? Junto com o Alan na direita. Então, assim, é basicamente, né, mais ou menos a formação que ele colocou com o Sousa e Alan naquele jogo contra a LDU. Justamente isso.
Sousa na esquerda e Alan na direita, para ter esse poder mais ofensivo, todos os dois lados. Por quê? Quando tá só o Alan, tá ficando sobrecarregado, tá ficando tudo para ele. Então ele tendo o Alan e tendo o Sousa também, os dois soltos ali em cada ala, quando você fizer essa inversão, meu irmão, tá muito fechado, inverte a bola. E aí seria legal o Bruno Fux ali no meio, que ele tem esse toque de bola mais refinado. Então ele consegue fazer uma inversão, o Alan joga para cá no Fux, o Fux pro Ramon. Enfim, tem o Maurício. E ali você dá para você inverter, fechou demais aqui, joga para cá e para tentar entrar na zaga, provavelmente do Fluminense, que vai vir fechada, não tem o Thiago Silva, né? Então a gente fica na dúvida como a zaga do Fluminense vai se portar. Mas fechando lá, né? Temos o Vitor Roque e o Flaco Lopes. A expectativa é que os dois consigam voltar a marcar. O Flaco Lopes está num jejum, mas vem jogando muito bem. Só que eu acho que o Flaco Lopes está exagerando, às vezes, querendo driblar. Então, assim, tem que fazer o simples. Ele estava jogando mais, fazendo mais gols, fazendo o simples. Não driblando tanto. Meu irmão, fazer o feijão com arroz. Pegou, passou. Procura o Vitor Roque, que ele tá matando. Então a gente fica na expectativa que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo, né? E o Abel deve fazer essas mudanças aí no time, porque o time tem andado apático. É claro que com a data FIFA e jogos na data FIFA prejudicou muito o Palmeiras, mas com o elenco que a gente tem, teoricamente era para ter feito jogos mais equilibrados, com mais vontade, com mais sangue, né? Então agora a gente precisa muito dessa vitória contra o Fluminense para se manter na briga e, se Deus quiser, o Flamengo tropeçar aí, cara, pelo menos um empate e uma vitória nossa, a gente já consegue passar e retornar à liderança e pegar, cara, virar a chave, conseguir fazer um bom resultado, um bom jogo. O importante é isso. Claro que a gente precisa do resultado, mas a gente precisa fazer um bom jogo para poder embalar e chegar, né, no jogo contra o Grêmio e fazer um bom resultado para a gente chegar bem lá na final. Chegar com a confiança em dia, tá? O importante é chegar, ó, com a mentalidade boa. Porque o Palmeiras, no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, o Palmeiras foi melhor em campo. Acabou saindo com a derrota pelos erros individuais, né? Principalmente do Fux e do Aníbal Moreno, e do erro da arbitragem, né? Enfim, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre toda essa escalação, o que você acha que a gente pontuou, você concorda, discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. E deixe o seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder deixar o hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matérias, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde, ficar por dentro de tudo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, se Deus quiser, até logo mais com o pós-jogo de uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.